Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Contos de Tenentes, do escritor búlgaro Yordan Radchikov. Literatura búlgara, algo inédito, acho que nenhum canal aqui do YouTube já falou sobre literatura búlgara, né? Esse aqui é o primeiro. Um livro da editora Tesaurus, que é uma editora lá de Brasília, eu acho que tem alguma coisa relacionada à universidade. Tradução do Rumen Stoyanov e do Anderson Braga Horta. Vamos explicar porque é dois tradutores. O Rumen Stoyanov, ele traduziu esse livro para o espanhol. E o Anderson Braga verteu o texto do espanhol para o português, com a ajuda, claro, do Rumen, né? Na composição das palavras, para não perder o sentido original. Porque, infelizmente, no Brasil, acho que não temos tradutores do búlgaro. Esse país misterioso, um país secreto, um país exótico, por que não? Então temos essa obra aqui que é praticamente única. Temos algumas compilações de poesias, que tem alguns autores búlgaros, mas de literatura, assim, de prosa, acho que esse é o único. Então vamos falar um pouco sobre Yordan Radchikov. Ele nasceu em 1929 e nasceu numa aldeia que hoje não existe mais, está submersa, está debaixo de uma represa. É interessante isso porque o Radchikov ele usa bastante essa questão desse misticismo, uma aldeia que não existe no físico mais, mas existe no psicológico, no filosófico. Então ele traz bastante essa questão da terra onde ele nasceu, do lugar onde ele viveu. O Radchikov, ele foi jornalista, escritor, roteirista de cinema, ele compôs peças teatrais, ele era um autodidata, um cara muito inteligente. Essas peças teatrais que o Radchikov compôs, elas tiveram famas internacionais, fora da Bulgária, nos Estados Unidos, na América. Ele foi um escritor e é um escritor bastante cultivado do país. E como nas palavras do próprio tradutor do Rumen, a narrativa do Radchikov é o encontro de três componentes fundamentais: a literatura medieval búlgara, a narrativa folclórica e a sensibilidade moderna. Ele era um narrador nato, né? Ele era porque ele faleceu em 2004, né? Mas deixou uma obra muito vasta. Infelizmente, assim, não temos nada aqui. Só temos esse livro, não temos mais nada do Radchikov e ele é um dos autores búlgaros mais traduzidos do mundo. Vamos ver aí, quem sabe, né? Aparece novas descobertas aí através desse autor. Eu adorei. Ele tem uma pegada assim muito que lembra bastante o Jorge Luis Borges, o Júlio Cortázar, narrativa fantástica, com questões folclóricas. Eu assim, foi uma leitura assim que você traz muita fantasia para você. Você acha que até que é magia o que ele faz aqui na sua escrita. Parece magia. É algo fundamental. Mas antes de falar sobre esses contos de tenentes, vamos falar um pouco. Eu vou dar uma lida rápido, é rápido, gente. Uma lida rápida num texto, né, que o Rumen Stoyanov, ele fala sobre o país. Olha lá, o que é a Bulgária? A Bulgária nunca foi um país badalado e talvez nunca o será. Isto e principalmente sua antiquíssima cultura de encruzilhada entre três continentes a converte numa terra cheia de segredos, descobertas e surpresas. Quantos sabem que o tesouro de ouro mais velho do planeta está na Bulgária? O mais antigo tesouro de peças de ouro do mundo, descoberto em 1972, há pouco tempo, portanto, não foi achado na Suméria ou no Egito, que foram os berços das mais antigas civilizações, e por isso seriam os lugares mais óbvios onde se esperar tão importante descobrimento. Tampouco veio ele da América pré-colombiana, famosa pelos seus achados de peças de ouro no Peru e na Colômbia. Esse tesouro foi descavado para espanto de muitos no nordeste da Bulgária, perto da atraente e moderna cidade de Varna.
talvez tenha mais de 6.000 anos de idade. Quantos sabem que a literatura búlgara há quase 1 século e meio que entrou no seu segundo milênio escrito? Quantos sabem que as letras búlgaras remontam 855, quando os irmãos Cirilo e Metódio traduziram a Bíblia do grego para sua língua natal, o búlgaro, e posteriormente deixaram obras originais, inclusive músicas para hinos religiosos? Quantos sabem que no português circulam dezenas de palavras búlgaras, entre elas tizar, sabre, boiardo, bugre? Quantos sabem que os bulgáricos tiveram um calendário mais exato que o gregoriano e que chegou a ser proposto para unificar a cronologia do planeta? Quantos sabem que os búlgaros são talvez o único povo que inventou 3 diferentes escritas, os signos bulgáricos, o alfabeto glagolítico e o cirílico? Durante séculos, o búlgaro é a língua franca, língua de cultura dos eslavos, e a partir de 867, quando o Papa autoriza que se oficie na igreja de São Pedro em Roma uma missa em latim e em búlgaro, ele passa a ser a terceira língua litúrgica do cristianismo europeu. Em 1985, o Papa João Paulo II promoveu Cirilo e Metódio, santos da Igreja Ortodoxa e da Católica, e copadroeiros espirituais da Europa cristã, honra que compartem com São Benedito. Nessa Bulgária antiga e pouco conhecida entre os lusófonos, nasceu Yordon Radchikov. Então vamos agora falar sobre os contos de Tenets. Né? O que é Tenets também? Só no final, no último texto, que eu fui descobrir o que é Tenets, eu achei que era uma cidade, um estado, uma aldeia, mas não, ele diz assim: provavelmente estarão a perguntar o que vem a ser um Tenets, pois o Tenets é uma pessoa que depois de morta não vai para lugar algum, mas permanece conosco. Então é como se fosse o espírito. E aqui no último texto, não é spoiler, são contos totalmente separados, mas no último texto, no último conto, que é o Tenets, chama Tenets, ali nós vemos a questão da metáfora da inspiração do escritor. Como que ele se inspira, como Radchikov se inspira para compor essas obras, né? Então aqui são 19 contos, né? Que vemos o elemento fantástico predominante na escrita do Radchikov. Sempre, a maioria dos textos se passa numa aldeia que imaginária, o autor criou essa aldeia, e se chama Cherkavsky, e as narrativas se passam a maioria lá. São contos, né, às vezes parece infantil, mas não, tem, né, uma simbologia por trás, existe uma tendência a provocar os adultos com esses contos, porque tem aquela sensibilidade que toca qualquer um que lê. Porque você pega o primeiro conto, que é Como Pássaros nas Árvores, que ele fala sobre os peixes. Aí você fala, ué, mas é pássaros e peixes? Os peixes, cansados de morarem nos rios poluídos pelos homens, eles resolvem se mudar para as árvores, começam a viver como pássaros. Então, esse elemento, né, nossa, mas como um peixe vai viver num... Isso é só uma metáfora. A questão onde ele quer provocar é: nós somos esses peixes. Por que a provocação? Porque nós vivemos, às vezes não se damos conta da natureza, prejudicamos o meio ambiente, e vai chegar um dia, como ele mesmo diz no texto, que os homens não vão conseguir, assim como os peixes estavam se sufocando nos rios, nós vamos ficar sufocados aqui nessa terra e vamos ter que buscar outro planeta, uma outra forma de viver, porque não vai dar. Ele é pontual, é uma linguagem meio infantil, mas que toca lá o ser humano, né, de qualquer idade. Existe outro conto aqui que eu adorei, que é Cicatriz de Pulga, que os homens, né, cansados dos cachorros nas aldeias, eles tinham pulgas, né, e faziam bagunça, resolveram exterminar todos os cães, né, Aí foram lá um dia e mataram todos os cães. O que acontece? As pulgas que viviam nesses cães começaram a perseguir os homens, e os homens encheram eles de pulga, a aldeia toda ficou com essa praga, e começaram a conviver naturalmente depois com isso. Mas assim, as pulgas, elas absorveram a ferocidade, as pulgas absorveram a raiva dos cães, né?
a ferocidade. Então, elas começaram a atacar furiosamente os homens, a morderem igual cachorros. E os homens, né, tentaram, né, de todo que é jeito, tirar essa praga da aldeia e até que eles conseguem. Mas assim, as pulgas, elas conseguem absorver as questões dos homens. E aí o texto fica meio que aberto. O que será dessas pulgas no futuro, né? Será que ela vai começar a ser egoísta como os homens, ser maldosos como os homens? E os homens ficam lá todos cheios de cicatrizes dessas pulgas. E a outra metáfora, não é? A gente absorve muitas coisas dos outros. Texto, a gente absorve muito de uma novela, a gente absorve muito. Então é uma metáfora ali que deixa, né, sempre o leitor ali impactado. Eu senti muitos textos assim, a questão de ficar impactado mesmo. É uma obra assim, eu diria extraordinária. Uma riqueza de fantasia, de realismo fantástico e vários outros textos aqui. Olha, se eu fosse falar de todos, eu adorei todos aqui. Tem um texto aqui chamado O Ovo de Janeiro, que vocês acham que aquele conto da Clarice Lispector, o ovo e a galinha é tão complexo? Imagine esse aqui, que a pessoa sai cedo para chegar ontem. Ué, como assim? Ela sai pro futuro para chegar no passado. Meu, é uma coisa assim que é você ficar abismado pela cultura, pelas questões folclóricas, claro, nesse livro, mas assim, o autor ele exalta os campos, as aldeias, a forma primitiva, né, da vida, mas sem mostrando também as consequências da modernidade, né, o trem, o bonde, a TV, o rádio, a modernidade chegando nessas aldeias, mas sem alterar o espírito humano, sem alterar o espírito primitivo, o espírito do camponês. É um escritor que escreve usando a terra, sua própria terra, como tinta. É algo extraordinário. Esse foi o livro da semana e até